bom dia. Então, dando sequência ao curso anual de Eletrocardiologia do Instituto Coração, eu vou comentar com vocês sobre o teste ergométrico, como interpretar os dados eletrocardiográficos e hemodinâmicos. Então, começando com a parte eletrocardiográfica, essencialmente são dois parâmetros que você precisa avaliar na resposta eletrocardiográfica. Os aspectos morfológicos e as eventuais alterações do ritmo cardíaco durante o exercício. Vamos começar na análise morfológica. Então, o primeiro mais importante em relação aos critérios de positividade do teste ergométrico. Então, essencialmente, nós temos padrões morfológicos de resposta eletrocardiográfica. Aqui você tem no A o eletro de repouso, que é representado como o eletro basal de repouso normal, onde a linha de referência para a análise do segmento ST é a linha de base PQ. Aqui no B, você tem o padrão considerado normal, padrão ascendente rápido, configura uma resposta variante do normal. Em C, o diagrama mostra o padrão ascendente lento, é considerado uma resposta anormal, porém fora dos critérios clássicos de positividade, devido à alta taxa de falsa positividade que você pode ter adotando esse critério no teste ergométrico. O diagrama D já mostra a elevação do segmento ST, que pode indicar discinesia se houver onda Q patológica no eletro de repouso, ou isquemia grave se não há área inativa no eletro basal. O padrão E é o padrão retificado de caráter inespecífico, sem critérios para definição de isquemia. Padrão F é o padrão de depressão do segmento ST horizontal, indica isquemia miocárdica, eletrocardiograficamente documentada. O padrão G é o padrão chamado côncavo, que é um padrão variante do normal, onde você nota a presença da repolarização atrial, padrão variante do normal. E, por fim, o padrão H, que é também definido como padrão clássico de positividade, indica a documentação de isquemia mais grave que o padrão horizontal. Então, com base nesses padrões de resposta, foram classificados padrões de depressão e elevação que configuram o critério clássico de positividade. Então, o padrão ascendente, ele foi considerado anormal quando atinge 2 milímetros no ponto Y, mas fora do critério de positividade, ele é considerado limítrofe quando 2 milímetros ou mais. Padrão convexo, considerado positivo quando dá 2 milímetros. Padrão horizontal, 1 milímetro positivo. Descendente, 1 milímetro positivo. E para o supradesnível, qualquer elevação de 1 milímetro com ou sem onda Q é considerado positivo. Com onda Q pode indicar discinesia somente, não só isquemia. Alguns sinais acessórios de isquemia podem ser considerados quando você notar alterações do segmento ST de pequena magnitude, como uma diminuição da onda Q, que é o sinal acessório de maior valor para diagnóstico de isquemia, aumento da onda R e diminuição da onda S. Manifestações não usuais de isquemia são consideradas no esforço também como equivalentes de critério de positividade, são os bloqueios divisionais entre esforços, o bloqueio divisional antero-superior entre esforço, o bloqueio divisional antero-medial entre esforço, inversão de onda U, que é um evento mais raro, e a onda P em V1, com alteração de sua amplitude de 0,25, pelo menos, medir com 50% da frequência máxima, isso também é considerado um critério alternativo de positividade. O critério de positividade, como vocês puderam notar, é baseado essencialmente nas alterações nos desníveis do segmento ST. Por quê? Que numa meta-análise de 13 estudos, que avaliou o teste ergométrico
com a sua finalidade diagnóstica de DAC, ele comparou as variáveis do teste ergométrico e definiu seus valores preditivos. Então, o segmento ST foi a única variável que conseguiu um valor preditivo aceitável, de 75% ou mais, tanto no seu índice computadorizado como na análise visual. Valores hemodinâmicos como duplo produto, variações da pressão arterial sistólica, capacidade funcional, angina entre-esforço, frequência cardíaca máxima e pressão arterial sistólica máxima não conseguiram definir a documentação de isquemia. Então, o que foi caracterizado como critério clássico de positividade é baseado na documentação eletrocardiográfica de isquemia pelo desnível do segmento ST. Notem que a angina, antigamente considerado como um critério de positividade, ela gera somente 31% de valor preditivo, ou seja, um valor preditivo muito baixo, abaixo de 50%, que é o valor mínimo aceitável, né? Então, a angina entre esforço, ela não pode ser considerada como uma prova documental de isquemia. Ela altera o teste, mas não define uma prova documental de isquemia. Então aqui, de uma forma mais didática, para vocês entenderem os critérios clássicos de positividade adotados, o padrão ascendente é considerado anormal quando o ponto Y, que é o ponto que vai distar de 80 a 60 milissegundos do ponto J, que é o ponto que define o final do complexo QRS. Esse padrão ascendente, ele é considerado anormal quando 2 milímetros, mas nunca positivo o teste, sempre limítrofe ou sugestivo. Os padrões clássicos de positividade são o convexo, que é este aqui, quando o ponto Y dista do ponto J, né, quando está a 80 milissegundos do ponto J, 2 milímetros de depressão em relação à linha de base PQ. O ponto Y, 1 milímetro, está no mesmo nível do ponto J no padrão horizontal, caracterizando o critério de positividade. E o padrão descendente, também considerado positivo, só que agora medido no ponto J, que é o ponto que define o final do complexo QRS, 1 milímetro ou mais, caracteriza como teste positivo. Agora, umas particularidades desses padrões morfológicos. Falando um pouquinho do padrão convexo. O padrão convexo ele não é reconhecido universalmente na literatura. Aqui no Brasil ele é considerado como um padrão bem peculiar. Nas diretrizes americanas ele sequer é citado. Ele é considerado como um padrão variante do horizontal para os americanos. Mas no Brasil, sabemos que o padrão convexo ele está muito relacionado ao falso positivo. O padrão convexo é esse padrão que demonstra essa convexidade, ou seja, esse padrão arredondado do segmento ST quando ele faz a sua depressão. Tá? Ele é muito típico de padrão falso positivo. Agora, alguns exemplos de exames reais que demonstram, primeiro, o padrão horizontal. É o clássico padrão horizontal, aqui no caso 2 milímetros de padrão horizontal, que ocorreu no pico do exercício em D2, D3 AVF, né? V3, V4, V5 e V6. Aqui são derivações bipolares para a realização de eletrocardiograma, que também demonstra o padrão horizontal. Clássico, padrão de teste ergométrico positivo. O padrão convexo, ele já demonstra, então, essa bolinha corcova, convexidade, junto à depressão do segmento ST. Muito mais proeminente na parede inferior. É o mais comum do surgimento do padrão convexo típico, né, de falso positivo, embora, quando de grande magnitude, pode indicar isquemia. E aqui o padrão descendente, padrão mais grave,
também um traçado de pico do exercício demonstrando o padrão descendente, né? Aqui em D1 padrão horizontal, mas aqui em D2, D3, AVF padrão clássico descendente, né? Demonstrando a isquemia grave que esse paciente apresentou no pico do exercício. E aqui um exemplo de variação do normal, que é a inversão de onda T, que pode ser facilmente confundida com uma depressão descendente do segmento ST. Notem que o ponto J ele está bem na linha de base PQ, não gera uma depressão, um desnível do segmento ST, meramente uma inversão da onda T, com padrão considerado variante do normal. Não configura isquemia eletrocardiograficamente documentada. Bom, quando você vai avaliar o critério de positividade, vai aplicar o critério clássico de positividade na análise eletrocardiográfica, é preciso considerar a influência que a amplitude do complexo QRS define na magnitude do ínfradesnível segmento ST. Então existe um índice que tenta corrigir essa influência da magnitude da onda R sobre a magnitude do infradesnível segmento ST. Então, notem que, por exemplo, no caso do indivíduo que tem um QRS de grande amplitude, você tem 20 milímetros ou mais de amplitude da onda R, fica muito mais fácil o indivíduo apresentar 1 milímetro de infradesnível segmento ST. Então, para saber se isso aqui é uma isquemia verdadeiramente documentada, é preciso aplicar esse índice ST sobre R criado por Elestad para avaliar se esse grau de depressão define realmente uma isquemia verdadeira. Então você avalia a magnitude, a amplitude do infradesnível do ST, divide pela amplitude da onda R. Se esse índice superar 0,1, então você pode aplicar o critério clássico de positividade e definir como teste positivo. Indivíduos que têm baixa voltagem, ou seja, o QRS com uma magnitude inferior ou igual a 5 milímetros, também precisam dessa correção, desse índice ST sobre R. Então você avalia meio milímetro de infra num indivíduo de baixa voltagem pode equivaler mais do que 1 milímetro de infra no indivíduo de amplitude maior que 20 no seu QRS. Então você também aplica o mesmo índice, se der mais que 0,1, então você valoriza aquela isquemia verdadeiramente documentada. Então, dentro dos critérios clássicos de positividade, na análise morfológica, então, o padrão ascendente ele foi retirado dos critérios clássicos de positividade em 1998, após a publicação de uma diretriz americana que avaliou, comparou os diversos padrões de critérios de positividade adotados no mundo e viu que o padrão ascendente ele gerava de 30% a 40% de erros, de taxa de erros. Então, por isso, foi totalmente descartado do critério de positividade. Já os padrões horizontal e descendente não foram os critérios, então, recomendados para adoção no critério clássico de positividade, sendo que o horizontal é positivo com 1 milímetro ou mais, né, e tem uma baixíssima taxa de erro, menor que 1%. Já o padrão descendente, embora caracterize uma isquemia mais grave, mais extensa, com a mesma magnitude de infradesnível, você tem uma taxa de erros de 5 a 10%. Por quê? Por causa dos erros de interpretação. Como eu mostrei para vocês, às vezes o indivíduo faz uma inversão de onda T que simula um padrão descendente e por erro de interpretação do indivíduo mais desavisado, ele chega a dar então, uma margem de erro maior, 5 a 10%. E dentro dos níveis de segmento ST, um critério de positividade maior é a elevação do segmento ST, o supradesnível do segmento ST, que tem que ser interpretado
na presença ou ausência de onda Q. Se o indivíduo parte do eletro basal sem onda Q ou sem área inativa, aqui o basal, no pico do exercício, se houver qualquer elevação de 1 milímetro ou mais, é considerado teste isquêmico, teste positivo, com isquemia grave. Agora, se o indivíduo parte de uma área inativa documentada no eletro basal e faz no exercício uma elevação do segmento ST, então você tem o teste positivo, porém podendo significar isquemia ou discinesia da parede, de uma das paredes do ventrículo esquerdo. Então falamos dos aspectos de magnitude, da morfologia do segmento ST, e agora vamos falar do momento. Como o momento das alterações influencia na caracterização do teste positivo ou não. Então, existem padrões clássicos, né, que você pode observar durante o exercício de desvio do segmento ST. Então, se o indivíduo faz, por exemplo, esse padrão de um infradesnível do segmento ST restrito ao pico do exercício, rapidamente se resolve, na recuperação rapidamente normaliza, então isso é um padrão mais clássico de falso positivo. Agora, se esse infradesnível começa precoce no exercício e vai se mantendo até a recuperação, e isso é o clássico do verdadeiro positivo, padrão de resposta eletrocardiográfica clássica do verdadeiro positivo. Já, se o indivíduo faz um infradesnível segmento ST muito precoce no exercício, no primeiro estágio do exercício, esse infradesnível se mantém principalmente na fase tardia da recuperação, que é considerado após o terceiro minuto da recuperação, e esse é considerado alto risco, padrão de resposta de alto risco. Não só verdadeiro positivo, como um padrão de alto risco. E também existe um padrão, classicamente definido como o restrito à recuperação no pós-exercício. Esse padrão ele pode ser no pós-exercício precoce, que é esse padrão que ocorre antes do terceiro minuto da recuperação. Esse também é um padrão verdadeiro positivo, equivalente a esse padrão verdadeiro positivo aqui, número 2. E um outro padrão restrito à recuperação de depressão do segmento ST, que é aquela alteração do ST que ocorre tardia na recuperação, após o terceiro minuto, restrita à fase pós-exercício, e isso é um padrão mais clássico de falso positivo. Bom, o segmento ST, ele documenta a isquemia independente do sexo. O que muda, na verdade, é a probabilidade de doença. Então, o critério de positividade ele não adota a diferença entre os sexos, porque a isquemia ela se manifesta de forma bem peculiar no esforço, que é através dos desníveis de segmento ST. Então, não há diferença entre isquemia que é documentada na mulher ou no homem. O que vai diferir é a probabilidade de doença. Vamos explorar melhor esse assunto. Então, existia no passado uma distinção entre critérios de positividade entre homem e mulher. Mas por que esse pensamento é incorreto? Porque a probabilidade de doença é diferente de documentação de isquemia. Porque a probabilidade de doença arterial coronária ela envolve vários fatores de risco. Envolve principalmente a faixa etária, a condição clínica e o estado estrogênico da mulher. Então, se eu tivesse que considerar faixa etária, condição clínica e estado estrogênico para dar como um teste como positivo ou negativo, seria impossível a gente raciocinar de forma objetiva. Diamond e Forrester propuseram que o teste fosse analisado
na sua fase pré-teste através de 3 parâmetros principais: sexo, idade e sintoma. Ele considera a análise probabilística de doença pré-teste e não a prova documental de isquemia. Então você pode ter a análise probabilística pelo Diamond-Forrester e o critério de positividade é aplicado de forma técnica, independente do contexto clínico. Então, Diamond-Forrester analisaram uma série de pacientes e consideraram que o que mais importante na análise probabilística de doença arterial coronária é a faixa etária, o sexo e o sintoma. Se o sintoma é típico ou atípico, né, ou a dor torácica não anginosa, ou se o indivíduo é assintomático. Então, eles categorizaram os homens e mulheres conforme faixa etária e sintomas e definiram, então, a probabilidade de doença. E eles observaram que fatores de risco como diabetes, hipertensão, tabagismo, sedentarismo impactavam pouco na análise probabilística da doença, uma vez que o indivíduo é assintomático. Então, é sempre no máximo é baixo ou muito baixo. Ou seja, de 5 a 10% no máximo de probabilidade pré-teste de doença. Então, para que vocês entendam melhor essa questão de análise probabilística de doença, vou ilustrar aqui com vocês a diferença entre o verdadeiro positivo e um falso positivo. Então, como já é de conhecimento entre as mulheres, principalmente, né, vocês podem olhar para uma bolsa, uma réplica, e olhar para uma verdadeira, dessa famosa marca, que é objeto de desejo de todas as mulheres. Vocês podem observar que não há diferença visível a olho nu. Uma delas é falsa. Só que você não consegue, olhando a olho nu, discernir qual que é a verdadeira e qual que é a falsa. Como você vai saber se uma é verdadeira ou falsa? Você tem que ser um expert. Um indivíduo comum não consegue distinguir qual é a verdadeira e qual é a falsa. Na ergometria, fazendo uma analogia com a ergometria, é a mesma coisa. Olhando para o teste, somente um grande especialista consegue discernir se ele é um verdadeiro positivo ou falso positivo. Né? Mas o que ajudaria o clínico ou o indivíduo normal a discernir entre um verdadeiro e um falso? No caso da bolsa, você olha o quê? Você olha a mulher. Né? Para você ver, se você quer saber se a bolsa é verdadeira ou não, você olha o contexto. Você olha a mulher que está carregando a bolsa. Não é olhando a bolsa de passagem que você caracteriza a bolsa verdadeira ou falsa. Você vai olhar o quê? O contexto. Na ergometria é exatamente a mesma coisa. O ergometrista, ele faz análise técnica. Mas para saber se é verdadeiro positivo ou falso positivo, é preciso olhar o contexto. São coisas distintas. Então você vai olhar se o indivíduo, né, tem sintomas, a faixa etária, se tem fatores de risco e tal. São análises distintas. Então uma coisa é a análise contextual probabilística, outra coisa é a análise técnica de aplicação clássica do critério de positividade. Então, quando você quer analisar a documentação de isquemia miocárdica, você vai olhar o quê? Você vai olhar o segmento ST. Vai olhar a magnitude das alterações, a morfologia e em que momento essa alteração ocorreu. Né? E aí, se você tiver dúvida, você vai aplicar a análise dos sinais acessórios, que são os principais. É a redução da onda Q e aumento da amplitude da onda R, que vão reforçar ou não aquela alteração que ocorreu no segmento ST. Já a análise probabilística de doença vai analisar outro contexto, sexo, idade e sintomas principalmente, e entre outros fatores de risco, né, classicamente sabidos, né, o estado estrogênico, presença de diabetes, hipertensão, epidemia, tabagismo, sedentarismo, entre vários outros fatores de risco que estão sempre aí surgindo novos na literatura. Então, uma coisa é a isquemia miocárdica que você documenta, outra coisa é a probabilidade de doença que você faz a análise. Então, você vai confrontar a morfologia e a magnitude, os aspectos morfométricos do segmento ST, em que momento isso ocorreu, para validar o teste como positivo ou negativo. E a probabilidade de doença depende de uma análise contextual. Né? Mas aqui nós estamos para, essencialmente, explicar o aspecto técnico da análise. Né? Como a gente pode considerar outros aspectos para validar a sua análise técnica. Então, quando você aplica o critério clássico de positividade, você tem que saber que existem padrões que simulam isquemia no eletrocardiograma de esforço.
principal alteração que ocorre, variante do normal, é a presença da repolarização atrial. A repolarização atrial, como é que ela aparece no eletrocardiograma? Como um padrão de depressão do segmento ST, um padrão côncavo. Por que ocorre isso com muita frequência no exercício? Porque no exercício aumenta a frequência cardíaca, o intervalo PR diminui, então essa condução a veia acelerada pelo exercício, fisiologicamente, vai gerar o surgimento da onda T atrial. A onda T atrial deveria aparecer dentro do complexo QRS, padrão côncavo, então ela é oculta pelo complexo QRS, mas no exercício ela pode surgir como uma depressão côncava aqui, logo após o final do complexo QRS. Então aqui na vida real, aqui o padrão na parede inferior, onde ela é mais frequentemente visibilizada, então você tem então a onda P e a onda T atrial, que nada mais é uma continuação da onda P, a onda T atrial, que é esse padrão côncavo aqui, que é mais proeminente sempre na parede inferior, caracterizando então um padrão variante do normal e que pode ser confundido com um padrão ascendente lento, por exemplo, por um indivíduo mais desavisado. Então esse aqui é um exemplo clássico de um padrão variante do normal, variante de repouso normal, mas vocês já podem notar que a onda T atrial já era presente aqui, em menor magnitude, e no esforço físico, ela bastante evidente aqui no exercício, principalmente na parede inferior, em menor evidência, menos proeminente na parede lateral. Na recuperação, notem como ela fica bem evidente também. Esse padrão côncavo do segmento ST, caracterizando o padrão variante normal. Esse teste é dado como um teste negativo. Tá? Teste negativo. Outro padrão variante do normal, que pode ser confundido com isquemia eletrocardiograficamente documentada, esse padrão atraso final de condução. O atraso final de condução, ele é considerado padrão variante do normal. Vocês podem ver aqui o atraso final de condução bem evidente aqui no caso, e que no exercício essa proeminência do atraso, ela vai se intensificar puxando o QRS para baixo. Então aqui é o QRS. Notem como a onda S puxou o QRS. Isso aqui é a onda R, que deveria ser essa onda R aqui, correspondência da onda R está aqui. Olha essa onda R aqui. Essa onda R aqui, ela virou essa ondinha R aqui. Porque a onda S puxou o QRS para baixo, gerando uma falsa elevação do segmento ST. Aqui uma falsa elevação do segmento ST, que pode ser confundido então com uma isquemia grave, que na verdade é uma variante do normal. Então um exemplo aqui, eletro de repouso basal. Notem aqui o atraso final de condução do tipo 1, S1, S2, S3, clássico, padrão variante do normal. No pico do exercício, notem como há uma elevação do segmento ST. Bem evidente. Que pode ser confundido com uma isquemia miocárdica, mas na verdade nada mais é do que uma variação do normal. E a inversão de onda T, que eu já comentei com vocês, então, pode ser confundido com o padrão variante do normal. Pode ser confundido com o padrão descendente. O padrão descendente, a diferença é que há um desnível do segmento ST. E na inversão de onda T, que é inespecífica, padrão variante do normal, o ponto J encontra-se bem na linha de base PQ, linha de referência para medida do desnível do segmento ST. Tá? A diferença entre o descendente e o convexo reside no fato de que o padrão convexo ele tem a onda T negativa aqui. Ao passo que o padrão descendente clássico, a onda T ela vai estar positiva aqui. Então a onda T aqui é positiva no padrão descendente e negativa no padrão convexo.
gerando a convexidade aqui. Bom, e os bloqueios de ramo entre esforços, os distúrbios da condução intraventricular, como são interpretados? Independente do desvio do segmento ST, pode ocorrer um distúrbio da condução intraventricular no exercício, né? Isso acontece de forma pouco frequente no exercício, 0,5% de todos os testes ergométricos a frequência estimada, no caso do bloqueio de ramo esquerdo entre esforço. O bloqueio de ramo esquerdo entre esforço, quando ocorre, ele pode assustar o indivíduo, mas ele tem baixa correlação com o DAC. Ele só tem uma maior correlação quando ele ocorre com uma frequência cardíaca baixa, abaixo de 125 batimentos por minuto. E quando o distúrbio de condução, um bloqueio de ramo esquerdo, ocorre no exercício, ele limita a análise para definição de isquemia, porque o próprio distúrbio da condução vai levar a uma alteração secundária do segmento ST, invalidando a análise morfológica para definição de isquemia. Nos casos de bloqueio de ramo direito entre esforço, quando o indivíduo faz um BRD entre esforço, já é um padrão bem mais raro de ocorrer. A prevalência é incerta, mas se sabe que é bem mais raro do que o bloqueio de ramo esquerdo entre esforço. O significado disso também tem baixa correlação com doença coronária, mas a correlação é maior com isquemia se esse bloqueio de ramo direito ocorre numa frequência baixa, frequências abaixo de 105 batimentos por minuto. E quando ocorre o BRD entre esforço, ele limita a análise morfológica para definição de isquemia de V1 a V4. Nas outras derivações, lateral e inferior, você pode validar os critérios clássicos de positividade. Bom, falamos da parte morfológica e agora vamos falar um pouquinho do ritmo, né? Como as alterações do ritmo do coração, né, são muito variadas, arritmias no exercício é uma entidade muito heterogênea, eu vou comentar o mais importante e frequente no exame, que são as arritmias ventriculares no exercício. Arritmias ventriculares no exercício, elas têm que ser interpretadas da seguinte maneira. Primeiro, normalmente elas têm baixa reprodutibilidade. Arritmias ventriculares que são reprodutíveis, elas têm maior valor clínico, maior correlação com alterações anatômicas e funcionais do coração. Quando as extracistos ventriculares elas são complexas, aí sim elas têm um caráter de maior reprodutibilidade. Hoje é definido como extrasístole frequente no exercício quando você documenta 7 ou mais batimentos ectópicos ventriculares por minuto. Então, 7 ou mais no exercício ou na recuperação é considerada arritmia ventricular frequente. Ela tem maior valor prognóstico se ocorre na recuperação. As arritmias que são suprimidas pelo exercício não são necessariamente benignas, como muita gente imagina. E a arritmia ventricular, quando é polimórfica com frequência baixa, isso aumenta a suspeita de DAC e demanda uma investigação adicional. As taquicardias ventriculares que têm caráter isquêmico, elas tendem a ocorrer uma frequência baixa, abaixo de 150 batimentos por minuto. Ok, então a gente encerrou a parte de resposta eletrocardiográfica, avaliamos a parte morfológica e os aspectos fundamentais do ritmo, e vamos passar para a análise da hemodinâmica. Como é a resposta hemodinâmica do teste ergométrico? Como ele tem que ser interpretado? Então, os dois dados principais que a hemodinâmica nos fornece no teste ergométrico são a pressão arterial, o comportamento da pressão no exercício e na recuperação, e a frequência cardíaca. Então, a PA, a pressão arterial no exercício, ela sobe naturalmente a pressão, o componente sistólico, né? E o componente diastólico, ele tende a permanecer equilibrado, né? Pequena variação no máximo de 10 milímetros de mercúrio. O delta de pressão sistólica mínimo aceitado é 30 milímetros de mercúrio, sendo que para você validar a análise da curva de pressão, é preciso que você tenha 3 pontos, sendo que o primeiro ponto pode ser a pressão arterial medida no repouso, tá? E depois, então, nos 2 primeiros estágios do exercício. Esse é o conceito que mudou esse ano.
Então, a pressão arterial do teste ergométrico, como é que você analisa? Então, primeiro os aspectos metodológicos. Quando você contraindica um teste ergométrico pela pressão? Quando a pressão sistólica é maior que 200 e ou a pressão diastólica supera 110. Quando interromper o exercício pela pressão? Quando a pressão sistólica supera 260 ou a pressão diastólica supera 120 normotensos, partido de basal normotenso, ou o PA diastólico supera 140, partindo de basal hipertenso. Como aferir a pressão no exercício? Quando você adota protocolos escalonados, uma vez a cada estágio e uma vez por minuto na recuperação. E na protocolo de rampa, uma vez a cada 2 minutos e uma vez a cada minuto na recuperação. Tá? O comportamento da pressão ele é polêmico no teste. Então, existem, na grande maioria das vezes, só uma descrição do comportamento da pressão no exercício, mas existem alguns diagnósticos com critérios bem definidos. Então, esses aqui são os que eu vou citar para vocês. Então, a resposta pressórica pode ser definida como inconclusiva quando você não tem pelo menos 3 medidas da pressão em estágios distintos do exercício. E agora, ultimamente, considerando, então, a pressão basal como o primeiro estágio do exercício, do exame. O segundo critério é o comportamento fisiológico da pressão. Você define como normal ou fisiológico o comportamento que você tem o componente sistólico elevando pelo menos 30 milímetros e o componente diastólico variando no máximo 10 milímetros, partindo de basal normotenso. Terceiro diagnóstico da pressão arterial no exercício é a hiperreatividade da pressão. Então, classicamente, o critério de hiperreatividade considera o incremento da pressão sistólica superior a 220 no pico do exercício, isso para a hiperreatividade sistólica, e para a hiperreatividade do componente diastólico, uma variação superior a 15 milímetros de mercúrio é considerada, então, a hiperreatividade partindo de basal normotenso, sendo que esse basal normotenso da pressão diastólica tem que ser considerado a partir, então, de um basal de 70, pelo menos, atingindo 90 no exercício. Tá? O quarto critério, o quarto diagnóstico que você pode fazer de alteração da pressão no exercício é o déficit inotrópico. Déficit inotrópico é caracterizado como você tem uma elevação da pressão inferior a 30 milímetros de mercúrio, ou um platô, quer dizer, a ausência de elevação da pressão sistólica em 3 estágios consecutivos, ou uma hipotensão entre esforço, que é a queda da pressão sistólica superior a 15 milímetros de mercúrio em relação à carga anterior. Então, isso se considera como déficit inotrópico, indica baixa reserva miocárdica ou isquemia grave. E o quinto e último diagnóstico é recuperação lenta e aumento paradoxal da pressão arterial no pós-exercício. Então, como caracterizar esse diagnóstico? Quando você divide a pressão do terceiro minuto de recuperação sobre pressão pico, isso supera 0,95, é considerado como recuperação lenta da pressão arterial. Ou a pressão arterial medida no terceiro minuto dividida pela pressão arterial no primeiro minuto acima de 1, isso é considerado como recuperação lenta da pressão arterial, é o índice mais usado para caracterizar recuperação lenta da pressão sistólica. O aumento paradoxal é quando você tem um aumento da sistólica nos primeiros 3 minutos de recuperação acima dos valores da pressão arterial pico, também tem o mesmo significado prognóstico. Então vamos aplicar esses conceitos aqui para vocês entenderem melhor. Então esse padrão aqui da pressão arterial, considerando o basal normotenso, 12/8, e o indivíduo faz 7 estágios no exercício, parte de 12/8, vai aumentando a pressão conforme aumenta a carga do exercício nesse protocolo, por exemplo, que seria elastade, e aí o pico da pressão 19/8. Na recuperação, primeiro, segundo, terceiro e quarto minutos, há um decremento fisiológico da pressão arterial sistólica, né? A pressão diastólica se mantém a mesma ao longo de todo o exame, esse é considerado padrão normal. Agora vamos para uma situação de anormalidade. O indivíduo parte de basal normotenso, atinge 16/8 no primeiro estágio, 18/8 no segundo estágio, caracterizando então uma hiperreatividade do componente sistólico da pressão. Tá? E aí o decremento fisiológico esperado na recuperação, no pós-exercício. Então a hiperreatividade sistólica, ela é considerada, então, se você faz
180 no segundo estágio, partindo de basal normotenso. Hiperreatividade, outro exemplo de hiperreatividade. Você tem a hiperreatividade sistólica, partindo de basal normotenso, primeiro estágio 15 por 8, segundo estágio 18 por 8, já seria hiperreativo por aqui, mas no último estágio aqui, 230 de sistólica, caracterizando então a hiperreatividade do componente sistólico. E a hiperreatividade diastólica? Um exemplo aqui seria esse caso. Partindo de basal normotenso, durante o exercício o componente sistólico vai normal, 14, 16, 18, 20. Né, tem que atingir 220 ou mais, né, lembra? E aqui o delta de 80 para 100, ou seja, 20 milímetros de mercúrio entre o repouso e o pico. Esse delta de pressão diastólica é considerado anormal, que o normal é no máximo 10, para cima ou para baixo, né? 20 de diastólica de delta diastólica. É considerado então padrão de hiperreatividade componente diastólico. Qual o significado da hiperreatividade? Ele define que existe uma probabilidade de 4 a 5 vezes maior daquele indivíduo em se tornar hipertenso em relação àqueles indivíduos que fazem um comportamento fisiológico da pressão no exercício. Recentemente, um novo artigo demonstrou que a hiperreatividade não caracteriza somente uma probabilidade futura de hipertensão, mas também é considerado um fator de risco independente, portanto deve ser tratado assim como um indivíduo hipertenso no repouso. Tá? Vamos analisar esse outro caso aqui, como seria. O indivíduo parte de basal hipertenso, a pressão sistólica vai aumentando, a pressão diastólica cai, varia 10 milímetros, isso aqui é o esperado, a variação fisiológica. Contudo, o indivíduo atinge 220, que é considerada normal. E a recuperação ela se faz de forma normal esperada, um decremento contínuo da pressão sistólica. E aqui, como seria? É anormal, porém, você não pode taxar esse indivíduo de hiperreativo. Você pode descrever que a pressão aumentou de forma acentuada, porém, como ele partiu de basal hipertenso, ele não pode ser definido, diagnosticado como um indivíduo hiperreativo. Isso tem outro caráter prognóstico desse indivíduo. Bom, déficit inotrópico, outro diagnóstico que vocês podem fazer então, além da hiperatividade, caracterizar então o comportamento deprimido da pressão, uma elevação inadequada da pressão sistólica, o platô, que é a ausência de elevação em 3 estágios consecutivos, e a hipotensão entre esforços, que eu já comentei, queda da pressão sistólica acima de 15. Tá? E o que vem sendo muito estudado ultimamente na ergometria são as variações hemodinâmicas na recuperação. Aqui, em particular, a pressão arterial. Né, se você tiver, então, aquela recuperação lenta da pressão arterial sistólica nos 3 minutos do exercício, recuperação lenta, ou elevação paradoxal da sistólica, isso tem sido correlacionado com doença coronária, mas não é considerado um critério clássico de positividade. Isso tem relação com desfecho, com eventos no futuro, mas não com prova documental de isquemia, né? Como alguns indivíduos gostariam de adotar como critério alternativo de positividade. Esse comportamento inadequado da pressão na recuperação, ela tem um aumento preditivo também para AVC, não só para infarto no futuro, mas acidente vascular cerebral dobra a taxa de eventos em 10 anos para quem tem a recuperação lenta da pressão sistólica, um aumento de 4 a 5 vezes de derrame em 10 anos, utilizando o índice pressão arterial sistólica na recuperação, segundo minuto, sobre a pressão arterial sistólica pico maior que 0,95. Bom, falamos da pressão no exercício de recuperação e vamos comentar o último parâmetro hemodinâmico, que é a resposta cronotrópica. Então, no exercício, a frequência cardíaca, ela habitualmente vai subir no exercício. A fase inicial está relacionada à inibição do nervo vago e a partir de 100 batimentos por minuto, então, o que vai levar ao incremento da frequência cardíaca no exercício é a ativação simpática. Uma vez que encerra o exercício, entra na fase de recuperação, você tem então a ativação do nervo vago, a reativação vagal e a ativação simpática que ainda está mantida,
E aí a frequência cardíaca vai decrementando lentamente até que então ocorre a inibição simpática e aí a frequência cardíaca retorna aos valores basais pré-esforço. Tá? A frequência cardíaca, como ela tem que ser interpretada no exercício? Então, normalmente a gente adota a frequência cardíaca máxima prevista pela fórmula de Carvone, que é a fórmula mais adotada no mundo inteiro. 220 menos idade, calcula, estima a frequência cardíaca máxima. E a partir daí nós definimos alguns diagnósticos. Então, você tem 5 também diagnósticos bem definidos para análise da resposta cronotrópica. Você tem, então, ela inconclusiva quando você tem uso de drogas cronotrópicas negativas, baixo desempenho físico, abaixo de um estágio no protocolo, ou presença de taquiarritmias, isso invalida a análise da resposta cronotrópica. Você pode considerar a resposta cronotrópica como fisiológica, quando ela atinge pelo menos até 2 desvios padrão da frequência máxima. Cada desvio padrão é considerado 15 batimentos, de 10 a 15, a gente considera o máximo 15. Né? Incompetência cronotrópica, tem vários diagnósticos, mas o mais usado é esse, é a incapacidade de atingir esses 2 desvios padrão da frequência cardíaca máxima, com o progredir do exercício. Outros autores adotam como o baixo índice cronotrópico, abaixo de 0,8, ou não atingir a submáxima 85% da frequência máxima prevista, também é considerado como incompetência cronotrópica. No pós-exercício, você pode ter recuperação lenta da frequência cardíaca, também a semelhança com a pressão arterial. A recuperação lenta também tem o mesmo valor prognóstico, né, e ela pode ser caracterizada conforme vários critérios que eu vou mostrar para vocês, mas o mais adotado é essa queda da frequência cardíaca inferior a 12 batimentos por minuto no primeiro minuto, ou uma queda inferior a 42 batimentos no segundo minuto de recuperação. E o último diagnóstico da resposta cronotrópica é quando ela está acentuada. Quando você tem um abrupto aumento da frequência cardíaca logo no início do exercício, 17 batimentos por minuto, acima de 17 minutos de delta no primeiro minuto, isso é considerado um índice de bom prognóstico. É ao contrário do que muita gente pensava. Então, a incompetência cronotrópica é o índice, é o diagnóstico que é mais adotado, né, mais conhecido aí pelos ergometristas. Ele tem várias definições, como eu falei para vocês. O valor preditivo está, então, relacionado a uma maior taxa de mortalidade cardiovascular, dobra a taxa no período de 3 anos, para pacientes que já têm doença coronária documentada ou suspeita. E a recuperação da frequência cardíaca, quando é anormal, é considerada um índice prognóstico também, né? Se você recupera rápido, você tem uma taxa significativamente menor de eventos em 15 anos. E para que você caracterize uma frequência cardíaca normal na recuperação, você tem que ter uma queda de pelo menos 12 minutos no primeiro minuto ou 42 batimentos no segundo minuto de recuperação. Outros critérios para caracterizar a recuperação da frequência cardíaca normal são queda inferior a 12 batimentos no primeiro minuto, com cooldown a 1 milha por hora 0%. Então, aspectos metodológicos do exame influenciam na definição, na caracterização da recuperação anormal da frequência. Uma queda inferior a 12 no primeiro minuto, com cooldown 1,5 e inclinação a 2,5. Queda inferior a 22 no segundo minuto, sem cooldown, na posição supina, botando o paciente na posição supina. Queda inferior a 24 batimentos com 1 minuto e meio da recuperação, em indivíduos portadores de insuficiência cardíaca em uso de beta-bloqueador. E queda igual ou inferior a 42 batimentos no segundo minuto de recuperação, quando o teste é considerado submáximo. Tá? Então, vários critérios aí existem na literatura, conforme a metodologia e a população que você avalia. Então, esses são os parâmetros principais que o ergometrista usa para entender, para diagnosticar o exame, os principais aspectos, dados eletrocardiográficos e hemodinâmicos. E vou falar um pouquinho agora sobre a interpretação contextual. Quer dizer, o que significa isso? Uma vez que você avalia a parte técnica, né, a parte morfométrica do exame, o momento das alterações, algumas tecnicalidades do teste, e como é que você aplica isso na análise probabilística, né? Então, existe um teorema chamado Teorema de Bayes, que tentou entender melhor
os resultados do teste ergométrico à luz da análise probabilística de doença. Então, o que diz o teorema de Bayes, em sua essência? Ele diz que a probabilidade de doença coronária, uma vez que você fez um teste ergométrico, depende da probabilidade pré-teste, né, e do resultado. Então, o que impacta a probabilidade pré-teste? Como a gente já viu, Diamond e Forster viram que o que mais importa na probabilidade pré-teste de doença, sexo, idade e sintoma. E o que influencia no resultado final do teste? Influencia o aspecto metodológico, quer dizer, que protocolo você adotou, quantas derivações você usou para documentar a isquemia, e quais são os critérios de positividade que você aplicou para validar a isquemia que foi, então, caracterizada pelo seu exame. Então, nessa equação, o produto dessa equação define a probabilidade pós-teste de doença coronária. Então, é isso que o Bayes diz. A fórmula ela é bastante complexa, mas em sua essência é isso que vocês precisam saber para entender. Para entender ainda melhor, eu trouxe essa ilustração para que vocês possam enxergar o que está por trás do teorema de Bayes. Então, esse teorema de Bayes ele foi revisitado pelo famoso Barão de Tararé, e que ele diz o seguinte, que de onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo. Ou seja, se a probabilidade pré-teste é baixa, pouco o exame pode contribuir para o diagnóstico. Então, o teorema de Bayes diz o seguinte, se você considerar a probabilidade de doença, que é representada por esse quadrado aqui, esse retângulo inteiro, seria 100%, para você considerar a probabilidade de doença coronária, você tem que considerar que uma parte dessa probabilidade vai ser contemplada pela análise probabilística pré-teste e uma parte dessa probabilidade é contemplada pela análise pós-teste. E sempre vai ter um grau de incerteza que depende de outros fatores, que o exame não pode te dar. O teste ergométrico não é perfeito, né? Então, vamos aplicar isso na prática do dia a dia. Então, o que diz o Bayes? O Bayes diz o seguinte, análise probabilística de doença depende do pré-teste e do pós-teste. E algum grau de incerteza sempre vai ficar. Ok? Vamos analisar o assintomático. O assintomático, a probabilidade de doença dele é muito baixa. Você está fazendo um check-up, o indivíduo tem baixa probabilidade de doença, né? Se o indivíduo faz o exame, seja ele normal ou anormal, ele não consegue fazer um grande incremento de probabilidade de doença, mesmo sendo anormal, né? Então, o grau de incerteza é muito grande. Pouco o exame contribuiu para o seu diagnóstico. Agora, o indivíduo tem uma dor torácica atípica, a probabilidade pré-teste de doença dele é 50%, é metade já. Já parte de 50%. Aí você faz o exame e ele vem anormal, então ele contribuiu grande, de forma impactante na sua prática. O grau de certeza é pequeno. Agora, se o indivíduo tem angina típica, a probabilidade pré-teste de doença dele é altíssima, mais de 80%. E se o exame vem anormal, ou normal, ele pouco contribui, mantendo algum grau de incerteza. Então, com a maior contribuição, no aspecto diagnóstico, é sempre relacionado ao indivíduo que tem um sintoma atípico, né? Então, essa é a expressão gráfica do teorema de Bayes, que é uma equação matemática complexa, né? Para ajudar a análise probabilística da doença, surgiram uma série de scores em ergometria, né? O mais adotado na prática clínica é o score de Duke, famoso score de Duke. Esse score de Duke ele é caracterizado por uma equação que tem os seguintes parâmetros. Tempo do exame em METS menos 5 vezes o grau de desnível do segmento ST, né, em exercício e recuperação, menos 4 vezes o índice de angina. Tá? O índice de angina é esse aqui, ó. Então, se você tem tempo de exercício em METS, magnitude do infra em milímetros e o índice de angina, 0, 1 ou 2 pontos, conforme a manifestação clínica, né? 0 se não tem angina, 1 ponto se tem angina entre esforço e 2 pontos se você tem angina limitante, então você tem o score de Duke. E uma vez calculado o score de Duke, você tem então uma estratificação de risco, análise probabilística de doença.
O SCOD-DUC ele pode ser calculado por um nomograma também. Pode ser graficamente obtido. Então, como é que ele é obtido graficamente? Então, você faz o teste ergométrico e vai avaliar quantos milímetros o indivíduo fez de infra. Por exemplo, nesse caso, 2 milímetros. Aí ele vai lá e tem uma angina de caráter não limitante. Então, você marca outro ponto aqui, no nomograma. Cruza a linha de isquemia e vai ver qual a duração do exercício desse indivíduo. E aí cruza essa linha do prognóstico. A linha do prognóstico define, então, a estratificação de risco e análise probabilística de doença. O SCOD-DUC, então, ele vai definir pela pontuação o risco e a mortalidade. Então, se o indivíduo tem mais que 5 pontos, baixo risco, de 4 a menos 10, risco moderado, e se a pontuação é inferior a menos 10 pontos, alto risco. Tá? No entanto, esse SCOD-DUC ele tem limitações, embora o mais adotado na literatura, porque não considera duplo produto atingido. Beta-bloqueadores indivíduos que usam beta-bloqueadores podem ter score falseados, não contempla a análise da pressão arterial. Obesos podem ter magnitude de infra menor em relação ao indivíduo normal, né? E isso pode falsear o SCOD-DUC. E idosos são, em geral, estratificados de forma errônea porque tem uma baixa condição física geral, e isso pode superestimar o SCOD-DUC. Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Um indivíduo de 58 anos, que tem esse eletro de repouso. No exercício, ele faz um padrão de normal, um ascendente rápido, considerado negativo aqui, até esse momento do pico do exercício. E na recuperação, ele faz um infradesnível de segmento ST descendente, a onda T positiva aqui, né, caracterizando então um padrão de isquemia grave. E comparando o SCOD-DUC classicamente adotado com o score de isquemia miocárdica que idealizamos, vocês vão ver que o tempo de exercício, no caso, foi 8 minutos e 30, 5 vezes 1,5 milímetros de infra descendente, 4 vezes o índice de angina, o indivíduo foi assintomático, vai dar 1 ponto no SCOD-DUC, classificando esse indivíduo como um risco intermediário. Um ponto, então, está entre aqui, ó, nesse ponto aqui. E, na verdade, o padrão descendente classifica o indivíduo como alto risco. Nós criamos um score de isquemia miocárdica que permite que você possa classificar, categorizar a isquemia miocárdica conforme magnitude, morfologia, momentos, alterações. 0 a 4 pontos para cada aspecto do score. Então, no caso aqui, o indivíduo fez 1,5 milímetro, ganharia 2 pontos. Padrão descendente, 3 pontos. E aconteceu no pico do exercício, restrito ao pico, 1 ponto. Somando aqui seriam 6 pontos. 6 pontos ou mais num score de isquemia seria isquemia grave. Confrontando com o SCOD-DUC, que tem então a sua limitação. Então, o SCOD-DUC muito adotado, ele tem seus problemas, embora muito adotado na prática clínica, vocês têm que ter conhecimento de que existem limitações do SCOD-DUC. Então, para concluir, eu vou contar para vocês uma historinha do pulo do gato, que ele consegue resumir muito bem tudo isso que eu falei para vocês. Então, a história do pulo do gato, para quem não conhece, é a seguinte: um dia a onça chegou para o gato e disse assim: pô, gato, você pula tão bem, me ensina a pular. E o gato disse: pois não, primeira lição é o pulo para a direita. E essa aqui é a primeira lição da ergometria moderna, que a documentação da isquemia miocárdica é baseada nas alterações do segmento ST, e nunca em angina ou os parâmetros hemodinâmicos, como alguns consideram. Então, a onça foi lá, deu o pulo para a direita e aprendeu a primeira lição. E a onça falou: pô, foi fácil. Qual a segunda lição? Segunda lição, a expressão de isquemia miocárdica é a mesma para ambos os sexos, não há diferença. Porque o que vale é a análise do segmento ST. A probabilidade de doença depende de outros aspectos. Então, essa é a segunda lição. E o gato disse: então, a segunda lição, pulo para a esquerda. E a onça foi lá, pulou para a esquerda,
Fácil. E o gato disse, então vamos para a terceira e última lição. Terceira lição é o pulo para frente. E a onça foi lá e deu o pulo para frente. Qual a terceira lição da ergometria moderna? Que parâmetros hemodinâmicos são essencialmente prognósticos. Eles definem o risco da isquemia que foi documentada pelo eletro, mas isoladamente não caracterizam a isquemia documentada. Então a onça, achando que sabia tudo, foi lá e deu o pulo para frente, deu o bote para comer o gato. E o gato deu o pulo para trás e saiu correndo. E a onça falou assim, ei, esse pulo você não me ensinou? E o gato olhou para trás e disse, pois é, esse é o pulo do gato. E o pulo do gato da ergometria moderna é esse aqui, gente. Aspectos metodológicos, como as derivações que você utiliza, o protocolo que você adota, considerar os padrões de variação do normal e adotar scores como índice ST sobre R ou score de Duke, isso faz a diferença. Esse é o pulo do gato do ergometrista. Ok? Se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos passar para os casos clínicos. O Dr. Fernando vai apresentar e a gente vai comentar. Então, o primeiro caso clínico é esse aqui, né? Um senhor de 54 anos que tem esse padrão de teste. Então, o quadro do lado esquerdo é o eletrocardiograma de repouso, um eletro praticamente normal, ritmo sinusal. O quadro do meio é o eletro do pico do esforço, que a gente pode notar uma alteração do eixo no plano frontal, D2, D3 e AVF negativo, configurando um BDAS. E no plano horizontal, teve um aumento da amplitude da onda R em V1, V2, V3, V4, associado a uma alteração da repolarização. Inclusive um supra de V1, um infra e uma alteração da onda T de V2, V3 e V4. Configurando aí um bloqueio divisional anteromedial. E o quadro da direita é um eletro da recuperação, que mostra no plano frontal uma normalização do eixo, e no plano horizontal um retorno gradual ao padrão anterior, com diminuição das ondas R de V1, V2, V3, V4, mas o que chama a atenção aí permanece uma alteração da repolarização, um discreto infra, tanto no plano frontal quanto no plano horizontal. Bom, de fato, então, o indivíduo de 54 anos, masculino, assintomático, que vem fazer um teste para check-up, ele, no eletro de repouso, pré-esforço, o eletro é absolutamente normal, e que durante o exercício, o indivíduo sem sintomas, sem nenhum sintoma específico, ele acaba desenvolvendo, então, um desvio do eixo do coração. No plano frontal, ele desvia o eixo para a esquerda, caracterizado então por essa negatividade dessas ondas em D2, D3, AVF. E no plano horizontal, o que mais chama a atenção é justamente essa anteriorização do QRS. Né? Você vê que aqui tinha uma onda S grande no basal e essa onda S até desaparece com uma onda padrão QR em V1 e uma elevação do segmento ST. Em V2, uma onda R pura também. Essa alteração da onda T é secundária ao distúrbio da condução intraventricular que ocorreu. Então, caracterizando uma anormalidade da condução do estímulo no exercício. Né? E na recuperação, o que vai acontecer é a anteriorização fica bem menos proeminente e você começa a notar um infradesnível de segmento ST padrão descendente mais evidente na parede inferior aqui. Ó. Então, o que significa isso no exercício? Qual o significado dessa alteração no exercício? Um distúrbio da condução intraventricular combinado no exercício e na recuperação, uma alteração de pequena magnitude do segmento ST.
como esse exame deve ser interpretado? Bom, então é um paciente masculino, 54 anos, hipertenso, dislipidêmico, com dor precordial típica há 6 meses, durante o esforço. Então, eletro de repouso, normal, durante o esforço. Um eletro com alteração abrupta de forças anteriores, proeminentes, com aumento da amplitude da onda R de V1 a V4, e um desvio do eixo para a esquerda, e pequeno infradesnível de ST em D2, D3 e AVF. Na recuperação, observa-se um retorno gradual do eixo do QRS em ambos os planos, com infra de ST de pequena magnitude e morfologia descendente. Então, anormalidades de condução intraventricular consistentes com BDAM são excepcionalmente reconhecidas pelo cardiologista. Esse diagnóstico requer atenção particular para as mudanças de direção das forças iniciais de ativação ventricular nas derivações precordiais direitas. Diagnósticos diferenciais com outras causas, que cursam com onda R ampla em V1 e V2, incluem variante do normal, bloqueio do ramo direito, ectopia ventricular esquerda, sobrecarga ventricular direita, Wolff-Parkinson-White, cardiomiopatia hipertrófica, distrofia muscular progressiva, destrocardia e troca de cabos. Então a conclusão é um teste positivo com BDAM e BDAS no intraesforço. Então, os bloqueios divisionais intraesforço são raros. Existem poucos relatos na literatura. E estima-se que a frequência de um BDAS intraesforço é na faixa de 1 para 10 mil exames. E BDAM não é estimativa de frequência. Em geral, bloqueios divisionais no esforço eles são interpretados como uma isquemia grave, equivalente a um supradesnível segmento ST. Nesse caso até teve um supradesnível ali em V1. Então, é um teste fortemente positivo, ao contrário dos bloqueios completos de ramo esquerdo ou direito que ocorrem no exercício. Os bloqueios divisionais eles têm um caráter muito mais grave. Próximo caso. Caso 51, é um paciente masculino, 71 anos, coronariopata, com infarto há 1 ano e meio e angioplastia da artéria descendente anterior. O eletro da esquerda é um eletro de repouso, uma frequência de 88 batimentos, uma pressão de 150 por 80, que a gente pode evidenciar aí no plano horizontal uma onda R pequena de V1 e V2 associado à alteração da repolarização, uma onda T invertida, configurando aí uma área eletricamente inativa anteroseptal. Durante o esforço, o eletro da direita, com 5 minutos e 28 segundos, a gente pode notar no plano horizontal um supradesvelamento do segmento ST, V1, V2 e V3, associado a uma alteração da onda T, uma inversão de polaridade, que antes era negativa, se tornou-se positiva. Então esse é um eletro que parte de basal alterado, porque o indivíduo já era infartado, né? O indivíduo infartou a parede anteroseptal, angioplastado na época. No pico do exercício ele faz um padrão de supradesnível segmento ST na vigência de uma área inativa. Então uma vez que tem área inativa, esse padrão pode ser isquemia ou discinesia. Como eu posso diferenciar isquemia de cinesia nesse padrão? Então existe um sinal que quando você faz parte de uma onda T negativa no basal, e essa onda T ela fica positiva no exercício, gerando a elevação do segmento ST, olha, a onda T era negativa, fica positiva, ó, elevando o segmento ST, então isso é considerado uma isquemia verdadeira. Então esse é um teste verdadeiramente positivo, uma isquemia grave, um supradesnível, com até queda da pressão sistólica, que atesta a gravidade do fenômeno, né? Então, uma isquemia gravíssima, um indivíduo já sabidamente coronariopata. Olha só a comparação de score de isquemia, lembra que 6 ou mais já é grave, esse indivíduo obteve 10 de pontuação. Teve um supradesnível de 1 a 1,5 milímetro, 2 pontos, supra, né? 4 pontos, ocorrendo muito precoce no exercício, caracterizando 10 pontos. Olha só se aplicarmos o score de Duke nesse caso. Tempo, ele fez 5 minutos e 15 de exercício, o ST 1,2 milímetros,
vezes 4 vezes não teve angina no esforço. Teve menos 0,75, classificando o indivíduo como risco intermediário, quando na verdade é um indivíduo de alto risco. Então, mostrando que o score de Juke tem suas limitações. Então, paciente masculino, 71 anos, coronariopata, com infarto há 1 ano e meio, submetido a uma angioplastia da artéria descendente anterior. Foi submetido a um teste ergométrico de rotina. O eletro de repouso, um ritmo sinusal, uma frequência de 88 e uma área eletricamente inativa anteroseptal, com alteração da repolarização ventricular de V1, V2, V3, V4, D1 e AVL. O eletro de pico mostrou um supradesnivelamento de segmento ST em V1, V2, V3, com reversão da onda T nessas derivações. Neste caso, podemos observar que o score de Juke foi de risco intermediário, tendo, portanto, seu risco subestimado se comparado ao da escala de isquemia miocárdica, onde esse mesmo paciente seria classificado como alto risco. A representação do eletro de pico corresponde a uma manifestação isquêmica e não de discinesia, ao notarmos a reversão da onda T. Portanto, é um teste positivo.